Olá a todos! Hoje a gente vai apresentar um seminário proposto pela matéria de subestações elétricas e o nosso tema ficou com arranjos de subestação. Vamos apresentar fundamentos, equipamentos e configurações da subestação. O grupo é composto pelo Caio Vitor, eu, Ellen Emily e o Thiago Barbosa. Falando um pouco do nosso sumário aqui, a gente tem a introdução, critérios de escolha e planejamento, arranjos de subestação, subestações compactas, análise de uma subestação, exigências nacionais, custos e confiabilidades. E vamos apresentar uma conclusão. Então, o que seria uma subestação? De acordo com o Prodist, a definição de uma subestação é um conjunto de equipamentos, condutores e acessórios destinados à proteção e medição, manobra e transformação das grandezas elétricas. Toda subestação também ela tem um objetivo, seja elevar e reduzir tensão, interligar sistemas ou proteger equipamentos e garantir a continuidade do fornecimento de energia. As subestações também podem ser classificadas de acordo com seu nível de tensão, desde a extra alta tensão até a extra baixa tensão. Falando um pouco então da extra alta tensão, a gente tem as subestações acima de 230 kV, que servem para o transporte de energias em longas distâncias. Um exemplo desse é usinas geradoras conectadas aos grandes centros de carga. De 69 kV a 230 kV, a gente tem a alta tensão, que é destinada à subtransmissão e distribuição, que faz a alimentação de subestações e grandes consumidores. Na parte de média tensão, a gente tem as subestações de 1 kV até 69 kV, que é a distribuição primária, que atende as indústrias, comércios e bairros. Da baixa tensão, de 50 volts a 1 kV, temos a distribuição então secundária, que serve para o fornecimento para residências, pequenos comércios e instalação em geral. E a extra baixa tensão é até 50 volts, que tem algumas aplicações especiais, seja sistema de segurança, eletrônica, iluminação decorativa, brinquedos, entre outras coisas. Então, a gente tem os equipamentos de pátio. Os arranjos da subestação eles são construídos por diversos equipamentos responsáveis pela proteção, manobra, medição e operação do sistema elétrico. E aí a gente tem os principais equipamentos. Temos então o barramento, que são responsáveis pela interligação do circuito e pela distribuição de energia elétrica entre os equipamentos. Os disjuntores, como a gente pode ver nessa foto aqui também, realizam a interrupção das correntes em condições normais de operação e em situações de falta. Temos aqui as seccionadoras, que permitem o isolamento de equipamento de um trecho de subestação. Para manutenção, a gente consegue utilizar ela, não quero perder o fornecimento de um lado, desativa o outro e aquele lado continua, ela serve para isso. Temos também o transformador de força, que eles vão alterar os níveis de tensão do sistema elétrico, seja para baixa ou para alta. Os transformadores de corrente, que eles reduzem as correntes elétricas, o valor delas, para valores adequados do sistema de proteção. Os transformadores de potência também têm esse mesmo perfil, só que com a tensão de vez corrente, igual em relação ao transformador de corrente. E os para-raios, eles são destinados a proteger os equipamentos contra surtos de sobretensão e principalmente os causadores das descargas atmosféricas. E aí entra os critérios de escolha e planejamento dos arranjos. As subestações elas interligam os sistemas de geração, transmissão, distribuição e consumo de energia elétrica para que seja garantido a continuidade do fornecimento. Então, é fundamental que elas operam de forma segura, eficiente e apresentam um elevado grau de confiabilidade. Nesse contexto, diferentes arranjos e topologias eles podem ser adotados. O arranjo de uma subestação ele vai corresponder à forma em que os equipamentos vão estar organizados,
e isso vai ser citado um pouco mais à frente. Em relação à topologia, que corresponde à forma como os equipamentos do pátio e os barramentos estão conectados eletricamente e dispostos fisicamente. A topologia significa entender o arranjo em uma relação, a configuração de custo, confiabilidade e flexibilidade. Então, confiabilidade seria a capacidade de manter o fornecimento de energia durante falhas. A subestação ela tem que conseguir manter. Flexibilidade operacional, ela vai ter uma facilidade para realizar manobras e alterar, então, a configuração da subestação sem comprometer a operação. Facilidade de manutenção. Ela vai possibilitar e executar intervenções e manutenções sem a necessidade, então, de interromper o fornecimento de energia. A segurança, ela tem que ser capaz de garantir a proteção dos equipamentos, operadores e da continuidade do sistema elétrico, né? A expansão, ela tem que ser possível receber novos equipamentos, receber novos circuitos sem grandes obras na estrutura, e tem o custo, que é o investimento necessário para implantação, operação, manutenção e futuras expansões da subestação. E tem os atributos qualitativos, classificação das configurações, flexibilidade operativa, facilidade para expansão, simplicidade de proteção, confiabilidade e custos. E de acordo com o ONS, né, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, são estabelecidas exigências mínimas para a rede básica. E isso significa que subestações novas com tensão igual ou superior a 345 kV devem ser obrigatoriamente adotar os arranjos barra dupla com disjuntor e meio. Para barramentos de 230 kV, é exigida a barra dupla com disjuntor simples a 4 chaves. Isso vai ser explicado um pouco mais à frente, o que seria esses arranjos barra dupla com disjuntor e meio e com disjuntor simples. E também o Tiago vai apresentar um pouco mais em relação a esse padrão da ONS. Passo a palavra então agora para o Caio. Bom, dando continuidade, vamos nos aprofundar nos arranjos físicos de subestação. Quando a gente fala de arranjo, ou então pode falar topologia também, a gente não está falando apenas de a maneira de passar os cabos corretamente. A topologia define como os equipamentos estão interligados para atender os critérios de custo, confiabilidade, segurança, flexibilidade operacional e seletividade. A literatura agrupa esses tipos de arranjo em duas grandes categorias: a conectividade concentrada e a conectividade distribuída. Bom, na conectividade concentrada, todos os circuitos que compõem, por exemplo, linhas e transformadores, convergem para um ou mais barramentos principais. Já na distribuída, não existe um barramento único e contínuo. A conexão é feita em formato de malha ou de anel. E dessa forma a gente consegue criar caminhos alternativos físicos para o fluxo de energia elétrica. Bom, começando pelos arranjos concentrados, o mais básico é o de barra simples. Como o diagrama ao lado aí mostra, todos os circuitos se conectam a uma única barra. E isso tem uma vantagem, que é o esquema de arranjo, desse tipo de arranjo, de barra simples, né? Ele tem um baixo custo de implantação. É o mais baixo custo, na verdade. E a desvantagem? A desvantagem é que a confiabilidade é baixíssima. Se, por exemplo, ocorrer um curto-circuito na barra, ou se a gente precisar desligar para manutenção, a subestação para de funcionar. Por isso, essa aplicação desse tipo de arranjo
estritamente limitado a subestações de pequena importância ou de baixos níveis de distribuição. Mas para a gente não ficar totalmente no escuro, né, durante uma falha, a gente não não ter que desligar a subestação inteira, nesse método de barra simples a gente pode aplicar uma melhoria, o seccionamento da barra. Como que a gente faz isso? A gente instala um disjuntor ladeado por duas chaves seccionadoras bem no meio do barramento. Isso cria, de certa forma, uma seletividade. Então, se houver um defeito de um lado da barra, o disjuntor central abre e isola o problema, permitindo que a outra metade da subestação continue, operando normalmente. Avançando um pouco mais, a gente tem o arranjo de barra principal mais barra de transferência. Aqui entra um conceito, que a gente pode dizer que ele é importante de operação. A manutenção do sistema sem o corte de energia para a carga. Como a gente faz isso? É adicionado uma barra auxiliar e um disjuntor de transferência no circuito. Então, se for necessário, fazer manutenção no disjuntor de uma linha específica, eu fecho as chaves de bypass e alimento essa linha usando o disjuntor de transferência. Eh, Quem é o cliente da carga, ele nem percebe essa manobra, mas tem um detalhe operacional importante. Essa barra auxiliar, ela serve apenas para transferência de potência. Ela geralmente não possui TPs ou TCs conectados a ela. Então, se ocorrer um curto principal na barra, se ocorrer um curto-circuito na barra principal, a gente ainda vai ter o desligamento daquela linha e a gente vai perder a subestação. Porque a gente não pode usar a barra auxiliar como fonte principal. Eh, Já para sistemas altamente interconectados, a gente vai usar a topologia de barramento duplo, que resolve o problema do nosso arranjo anterior, que é o barramento mais transferência, né. Que acontece? Aqui, ambas as barras podem operar com carga. E a gente tem 2 variações marcantes. A que está na esquerda, que é o arranjo a 4 chaves, e a da direita, que é o arranjo a 5 chaves. No modelo de 5 chaves, que é um modelo mais caro, porque tem mais chaves, né, ambas as barras podem atuar como carga ou podem atuar como barra de transferência. Já no modelo a 4 chaves, a gente economiza em equipamentos, mas nós temos uma restrição. Apenas a barra B pode ser usada como transferência. E um detalhe muito importante e interessante é que, na prática, como os circuitos podem ser trocados de uma barra para outra, é obrigatório a gente ter TCs e TPs nas duas barras. Isso é muito importante para a gente, garantir que o sistema de proteção, através de funções de proteção, como por exemplo a função de sincronismo, possa ser checada antes de fechar os disjuntores e conectar, fontes diferentes. Se uma barra falhar, a gente isola ela e passa todo mundo para uma barra sã, né. Entrando nos arranjos distribuídos, nós temos a barra em anel. Os circuitos, eles formam um laço elétrico fechado, e o grande diferencial é que cada circuito tem 2 caminhos de alimentação diferente. Se um trecho falhar, a energia, ela dá a volta por outro caminho, né, pelo outro lado. Tudo isso
exigindo apenas um disjuntor por circuito, o que é muito bom, né, porque nós, abaixamos o custo. Mas tem um problema, né, a literatura aponta um problema que é estrutural. Eh, Ele ocupa uma área de pátio de subestação muito maior. Eh, e por causa disso, é extremamente, eh, mais custoso, né, em questão de espaço. E também é difícil de realizar ampliações físicas, posteriores para conectar novos circuitos sem causar, grandes transtornos, né. Bom, nós também temos, o padrão que é mais utilizado no Brasil, que é a configuração disjuntor e meio. Ela é uma das, como que eu posso dizer? Uma das configurações mais seguras e importantes, da engenharia. Ele recebe esse nome porque nós usamos, 3 disjuntores para proteger cada 2 circuitos, ou seja, 3 sobre 2, 1,5, ou seja, 1 disjuntor e meio por linha. Nesse arranjo, a linha de transmissão sai exatamente do meio dos 2 disjuntores. Isso significa que a linha é alimentada pelas 2 barras simultaneamente. Se houver um curto-circuito em qualquer uma das barras principais, a linha não cai, ela continua sendo alimentada pela outra. Para desenergizar a linha, o relé precisa mandar abrir, os 2 disjuntores ao mesmo tempo. E um detalhe técnico muito interessante, né, de proteção nesse tipo de arranjo, é que para a gente evitar os pontos cegos, ou também conhecidos como zona morta, onde o relé não é capaz de enxergar o curto-circuito, os transformadores de corrente, né, os TCs, dos 2 disjuntores precisam ter as suas ligações cruzadas e sobrepostas. É um arranjo muito caro, né, mas a sua confiabilidade é tão grande que o ONS, né, que é o Operador Nacional do Sistema, obriga o uso desse padrão para qualquer subestação nova acima de 345 kV no Brasil. Eh, Já se o projeto ele exigir, um grande nível de segurança, existem alguns tipos de variação, né. O disjuntor em 1/3, é nome, onde nós alocamos 4 disjuntores para proteger 3 circuitos, ele é muito comum de ser utilizado em usinas. No topo da linha, nós temos o disjuntor duplo, onde cada linha possui 2 disjuntores exclusivos. Como se é de imaginar, o custo de implantação, desse sistema e de manutenção é absurdamente alto comparado com os outros. Por isso, o disjuntor duplo só é justificado em sistemas de segurança, onde a criticidade é máxima, como nas conexões de usinas, por exemplo, nucleares. E para fechar essa parte técnica, é importante lembrar, que a engenharia é a arte de otimizar custos. Então, um projeto de subestação não precisa ser homogêneo. É perfeitamente compreensível e viável utilizar arranjos mistos. O melhor exemplo disso é a usina de Itaipu. No pátio de 500 kV deles, eles misturam os arranjos. Usam o disjuntor e meio para conectar os geradores síncronos, né? Eh, mas também eles adotam o disjuntor duplo, para a saída das linhas de transmissões mais críticas. Assim eles conseguem
né, equilibrar o orçamento, mas sem abrir, mão da segurança, extrema onde ela é mais necessária. Bom, então, dando continuidade à nossa apresentação, agora a gente vai sair um pouco das subestações tradicionais e falar um pouco mais sobre as subestações compactas, que é um tema que está em alta aí no planejamento urbano e em sistemas que envolvem alta potência, como é o caso de subestações. Bom, passando aqui de slide, na imagem é possível ver a representação justamente de uma subestação compacta, né, que em inglês é chamada de Gas Insulated Switchgear, que é a subestação compacta utilizando tecnologia a gás SF6. Então, diferentemente da construção convencional de subestações, que é isolada A, nesse tipo de sistema aqui, todos os componentes vivos, como o caso de disjuntores, barramentos, chaves, eles ficam encapsulados nesses invólucros metálicos, aterrados e isolados com gás SF6, que é a fórmula química para hexafluoreto de enxofre. Aí vem aquela dúvida, aquela pergunta: por que utilizar o gás SF6? Então, a resposta está justamente nas características intrínsecas que esse tipo de gás proporciona. Então ele é 5 vezes mais pesado que o ar e apresenta uma rigidez elétrica cerca de 2 vezes superior ao do ar. E essa característica permite com que a distância entre as partes energizadas seja reduzida, e assim comprimindo o espaço necessário para a construção do pátio da subestação. Bom, esse tipo de subestação, justamente devido às características dela, ela é muito utilizada em grandes centros urbanos, onde o custo do metro quadrado ele é muito alto, ele é altíssimo, e também não há um espaço muito grande para a construção de grandes pátios. Mas é claro, eles também, por exemplo, são ideais para ambientes com alta agressividade ambiental, como é o caso de regiões costeiras ou de regiões com muita maresia. E é claro, né, quando a gente apresenta as características, de modo geral, a gente tenta apresentar aí, né, um equilíbrio entre as vantagens e desvantagens. Né? A gente citou as vantagens, agora é necessário citar as desvantagens desse tipo de sistema. Então, do ponto de vista ambiental, o gás SF6 é um dos gases de efeito estufa mais poluentes que existem no meio ambiente. Justamente devido a essa preocupação do setor global, né, buscando aí transição energética, descarbonização, o setor elétrico ele tem um investimento, né, ele tem investido, aliás, né, pesado em inovações e soluções alternativas a esse tipo de sistema. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente tem grandes fabricantes que já estão desenvolvendo disjuntores a vácuo para tensões de até mais ou menos 245 kV, justamente com o intuito de substituir gradativamente o SF6 no futuro. Mas, bom, esse tipo de sistema, atualmente, justamente para a segurança dos operadores e também para a proteção do meio ambiente, é utilizado câmeras infravermelhas que conseguem filmar e identificar os vazamentos desse gás. Bom, aqui é mostrado algumas figuras justamente representando aí aspectos físicos, né, desse tipo de sistema. E bom, só para a gente não ficar na teoria e para consolidar tudo aquilo que a gente viu sobre topologias, arranjos, vamos analisar aqui de forma um pouco mais prática uma subestação real. Então, aqui a gente tem na tela o diagrama unifilar de uma subestação, que é a subestação de Palhoça, que é pertencente ao sistema Eletrosul. E ele opera nos níveis de tensão de 230 kV e 138 kV. Bom, a imagem ela não está com uma resolução muito boa, mas eu espero que, baseado no que dê para enxergar a respeito dela e no que eu vou dizer posteriormente, dê para entender aquilo que vai ser dito. Né? Então, analisando essa topologia, a topologia desse sistema, é possível observar que no setor de 230 kV, que está localizado mais ou menos no centro do diagrama, um pouquinho mais acima, a gente tem a chegada das linhas de transmissão. E a configuração adotada é de múltiplos barramentos. E assim é garantido uma maior flexibilidade na transferência de energia. Repare também que a energia ela chega em extra alta tensão, né, de 230 kV. Passa pelos grandes transformadores de potência e é rebaixado para 138 kV no setor inferior. Né. Nesse setor inferior, o barramento inferior de 138 kV, a gente percebe uma extensa linha de distribuição radial que alimenta diversas regiões, diversas cidades. E essa análise que a gente faz, visual, do diagrama unifilar, ela é justamente a rotina de trabalho que se tem nos centros de operação. Através desse diagrama, desse mapa,
que os operadores eles decidem quais chaves abrir ou qual chaves fechar para isolar um equipamento com defeito, sem que derrube, né, a energia de uma cidade inteira, né, causando aí um blackout. E bom, nesse ponto que a gente chegou, né, a gente precisa entender que, bom, a escolha de arranjo ela não é feita apenas por preferência do engenheiro projetista. Existem algumas normas, regulamentações, né, exigências nacionais que são ditadas pelo ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Aí nós vamos ver elas posteriormente. Bom, como vimos, falhas em subestações que são mais estratégicas, elas podem causar apagões severos, blackouts. E justamente para evitar isso, o ONS ele estabelece algumas regras de segurança, que são, né, mais rígidas. Então, pátios novos de 345 kV, 440 kV, 500 kV e 765 kV, eles devem ser obrigatoriamente adotados aí o arranjo barra dupla com disjuntor e meio. Agora, já para pátios de 230 kV, a exigência ela já é um pouco menor, né? E pode ser adotado aí o arranjo barra dupla com disjuntor simples a 4 chaves. Aí vem aquela dúvida, né? Aquela pergunta, novamente. Se o disjuntor e meio é tão seguro, por que a gente não utiliza ele em todas as subestações, inclusive nas de menor porte, né? Por exemplo, nas de distribuição? E a resposta ela é mais simples do que parece, né? E ela está justamente no custo. Então, a engenharia, de modo geral, ela busca sempre o limite técnico da segurança pelo menor preço possível. E bom, isso do termo de, né, que a gente está falando de exigências, de custos, mas em termos de confiabilidade, vale a pena um investimento alto? Ele é justificável num arranjo que de certa forma é mais robusto? E do ponto de vista de confiabilidade, a resposta é sim, né? Então, na engenharia de confiabilidade atual, a gente mede basicamente duas coisas. A segurança, né, que é a capacidade de resistir a curtos-circuitos, e a adequação, que é a redundância para não cortar a carga. Então, bom, se uma subestação, por exemplo, for desligada por falha, a transmissora de energia ela sofre assim, multas pesadíssimas e descontos severos, né, na sua receita. Então, é necessário investir em um arranjo mais robusto e mais caro no início, muitas vezes para salvar a empresa de prejuízos assim, milionários, né, por falhas de fornecimento a longo prazo. Então, passando aqui de slide, somente agora para concluir tudo aquilo que foi dito durante a apresentação, bom, afinal de contas, qual que é o melhor arranjo de subestação? E a resposta, não existe, né, um arranjo único ou ideal aplicável para todo tipo de situação, né? Ou seja, depende, que é a resposta geralmente a gente dá para questões de engenharia, né? Então, a definição do projeto ele exige um equilíbrio, né, entre a necessidade operativa da região e a classe de tensão da rede. E é claro também, obviamente, ao capital financeiro disponível para a obra. Então, a gente viu que arranjos de custo muito alto e confiabilidade mais alta, como o disjuntor e meio, eles dominam o sistema de transmissão, que é o sistema de extra alta tensão, porque a segurança do país depende, né, dessas linhas. Agora, por outro lado, a barra simples e a barra de transferência eles atendem muito bem aos níveis de subtransmissão e distribuição industriais, justamente porque eles aliam baixo custo a uma operação satisfatória. E bom, aqui estão as referências que nós utilizamos. Okay? No mais, eu juntamente ao Caio e a Ellen agradecemos imensamente a atenção e a paciência. E no mais é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.